Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 15 de agosto, e estaremos introduzindo o tema geral da lição número 8 do nosso trimestre, que será Ministrando como Jesus. Muito obrigado por estar junto conosco nesse momento de estudo da lição, dedicar esses momentos especiais para isso. Deixa eu te fazer 2 pedidos apenas. O primeiro deles, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. É importante que a gente saiba quantas pessoas estão acompanhando o estudo da lição junto com a gente. Em segundo lugar, se você for abençoado por esse vídeo, deixa o seu like. Isso também vai nos ajudar a ter uma noção se a mensagem está chegando ou não até o nosso objetivo, que é você. O nosso texto que serve como base para o estudo da semana, aquilo que é o verso para memorizar, é Mateus capítulo 9, versículo 36, que diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Se é uma coisa que os evangelhos vão mencionar, que Jesus conseguia ver de maneira perfeita, era as pessoas com as quais ele estava entrando em contato. Não estou dizendo com isso que a maior parte das pessoas hoje em dia não seja capaz de ver as pessoas. Não é apenas o ato de conseguir perceber a aproximação de alguém ou de saber que existem outras pessoas à sua volta. Ver as pessoas significa que você é capaz de poder perceber que as pessoas que estão à sua volta têm necessidades, que elas têm dificuldades para poder encarar os problemas da vida e se importar com isso e fazer alguma coisa para poder melhorar a vida das pessoas que estavam à sua volta. Quando nós olhamos, por exemplo, para o famoso Sermão do Monte de Jesus Cristo, mencionado lá em Mateus, a partir de Mateus capítulo 5, você percebe logo no início do Evangelho de Mateus que Mateus vai dizer o seguinte: e vendo Jesus as multidões, começou a ensinar, dizendo, e aí ele começa, bem-aventurados, e o processo todo de ensino começa. Os ensinamentos de Jesus, portanto, foram ministrados porque ele enxergou a multidão. No decorrer de todos os anos de ministério dele aqui na nossa terra, no nosso planeta, cada cura que ele fez é porque ele enxergou as pessoas. E o mais interessante é que a maior parte daqueles que receberam as grandes curas de Jesus não eram pessoas que eram vistas pela maior parte daqueles que faziam parte da sociedade daqueles dias de Jesus. Principalmente o mundo religioso do tempo de Cristo não enxergava essas pessoas. A maior parte dos cegos, por exemplo, que Jesus curou, eram mendigos, indivíduos que tinham sido excluídos socialmente. Os leprosos, purificados por Jesus, excluídos sociais. Indivíduos que haviam, aliás, sido expulsos da própria comunidade. Eles nem poderiam ser considerados mendigos, porque o mendigo ainda tinha autorização para poder ficar dentro das cidades. O leproso não. O leproso tinha que estar em comunidades fora do ambiente da cidade. Se ele tivesse que se aproximar por qualquer razão, ele teria que estar usando roupas rasgadas, com o rosto coberto por faixas, e gritar: imundo, imundo. Pois boa parte desses do tempo de Jesus foram vistos por ele e tiveram suas necessidades supridas, acabaram sendo curados. E eu poderia te citar aqui uma série de situações, aquelas mais apresentadas nos evangelhos: os surdos, os mudos, os endemoniados. Esses eram os indivíduos que eram os excluídos no tempo de Jesus Cristo. Não apenas esses, mas e as pessoas que acabaram sendo alcançadas para o reino de Jesus? A maior parte dos seguidores de Jesus, por exemplo, era da Galileia. E gente que fazia parte do grupo mais excluído social que havia no país de Israel. A Galileia era vista como um lugar de gente bronca, chucra, gente que não tinha estudo. Tanto que quando os inimigos de Jesus em Jerusalém estão falando a respeito de Jesus Cristo, eles dizem: poxa, vocês não se lembram que não existem profetas que vêm da Galileia? Aquele lugar é um lugar esquecido por Deus. Eu quero que você compreenda que Jesus gastou a maior parte do seu ministério com os excluídos. Os próprios inimigos de Jesus chegaram a dizer que ele passava muito tempo com publicanos e com pecadores.
com prostitutas, ele gastava tempo com pessoas. Todos aqueles que haviam sido excluídos socialmente, Jesus gastava tempo, ele os enxergava, ele os via como eles eram, mas mais do que isso. O texto vai mencionar, o texto bíblico vai mencionar que Jesus via as multidões e compadecia-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que é um texto fantástico do livro A Ciência do Bom Viver, na página 146. É um dos textos clássicos de Ellen White, onde ela está falando sobre o ministério de Cristo Jesus aqui na Terra. E olha o que ela diz. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Senhor misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. É interessante que sempre que os evangelhos vão mencionar que Jesus chegava num lugar, os evangelhos também vão dizer que haviam multidões que seguiam Jesus. Como que ele conseguia trazer tanta gente para perto dele? A resposta para isso é muito simples. Olha o que o texto vai dizer. Ele tinha um método de trabalho. Ele tinha um método ao ministrar as pessoas. O texto diz assim, ele em primeiro lugar aproximava-se do povo como uma pessoa que lhes desejava o bem. Então ele olhava para alguém, mesmo que fosse um excluído social, e Jesus queria o bem daquela pessoa. E provavelmente ele devia se perguntar, o que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Depois, ele manifestava simpatia por elas. Isso aqui é fantástico. Numa sociedade onde a maior parte das pessoas vive de forma individualista, voltado para dentro de si mesmo, alguém que gaste tempo olhando para as pessoas e desejando o bem das pessoas, mostrando simpatia por elas. Mais do que isso, ele ministrava as necessidades das pessoas e com isso ganhava a confiança delas. E então ele só ordenava, segue-me. É interessante que o texto vai mencionar que o sucesso de Jesus passava por esses passos. Nessa semana vamos tentar descobrir como é que isso acontecia. Só para você se preparar para aquilo que vai fazer parte do nosso estudo essa semana, amanhã, no domingo, dia 16 de agosto, estaremos estudando sobre a atitude de Jesus em relação às pessoas. Na segunda-feira, dia 17 de agosto, estudaremos sobre como Jesus tratava as pessoas. Na terça-feira, dia 18 de agosto, estudaremos sobre o ministério de cura de Jesus, parte 1. Na quarta-feira, dia 19 de agosto, o Ministério de Cura de Jesus, parte 2. Na quinta-feira, dia 20 de agosto, o que importa para Jesus. E na sexta-feira, dia 21 de agosto, faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Ou seja, temos muita coisa boa para poder estudar nessa semana. Vai valer muito a pena. Te organiza para poder gastar esse tempinho com a palavra de Deus. Eu queria orar nesse momento junto com você. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque olhamos para ela e descobrimos um Cristo que se importava com as pessoas. Nos ajude a podermos também nos importar com aqueles que estão à nossa volta. E realmente fazemos o nosso melhor para minimizar o sofrimento daqueles que nos rodeiam. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?